Olá, querido amigo da TV Pax Online, começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Hoje um programa especial, conversando com o nosso amigo e também é o nosso guia responsável pelos grupos da Pax lá no Egito, o Rafat Khalifa. Ele que mora no Egito, fala português fluentemente, apareceu aqui de surpresa fazendo uma visita. Eu falei, Rafat, apareceu, vamos trabalhar. Tudo bom, Rafat? Obrigada pela tua presença. Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui de novo, outra vez. Pois é, muito bom te ver. Bom, de vez em quando eu tenho que passar para o Brasil para visitar os meus amigos, para ficar sempre em contato com um povo que sempre está frequentando a terra dos faraós, para visitar o Egito, para visitar os templos maravilhosos dos faraós, as pirâmides que os brasileiros sempre gostam. Então estou aqui de novo para estar em contato com muitos dos meus amigos. Estou aproveitando para encontrar você também, matar as saudades de tanta gente, tantas pessoas aqui na Pax, que na verdade é quase um ano e pouco que não estava aqui. É verdade, faz tempo a última vez que você veio. Pois é, e preciso aproveitar para convidar todo mundo aqui, todas as pessoas que estão interessadas a fazer uma viagem para o Egito, de ficar sempre atentos à próxima saída que estou aqui para organizar, e eu acho que vamos chegar em breve a uma data, para combinar uma data, para sair daqui e conhecer muita coisa maravilhosa no Rio Nilo, cruzeiro pelo Nilo, conhecer os museus egípcios, sobretudo o Museu do Cairo, as pirâmides, que todo mundo pensa que só são aquelas pirâmides de Giza, mas são 120 pirâmides. Mas a gente não conhece as 120, então, não. A gente conhece aquelas 3, Saqqara. Então, estou falando isso porque não, mas é legal você falar, que já claro. estiveram no Egito, conheceram as pirâmides de Giza, por exemplo, não pode pensar que já visitaram todas as pirâmides. Precisa saber que ainda tem... E o Egito sempre tem alguma coisa a mais para visitar, né? Eu tive a oportunidade de estar lá fisicamente 14 vezes, 11 vezes com os grupos guiados com o Rafat. Ele é um excelente profissional e fala português fluentemente, como vocês podem ver. E a gente já está combinando uma data aqui num futuro bem próximo. Vocês vão estar sabendo toda a nossa programação. Primeira pergunta, o Egito está seguro hoje? Porque no jornal eles mostram um monte de coisa, então vamos acalmar os brasileiros e os nossos amigos aqui via internet. Como é que está o Egito para visitar? Eu acabei de chegar faz quase uma semana. E quando cheguei aqui, encontrei as pessoas falando assuntos quase os mesmos que estão falando lá no Cairo, em Luxor, Alexandria, as cidades egípcias. Os assuntos são os mesmos. O governo, a política, o presidente vão mudar de ministros ou não, vão mudar de prefeitura daquela cidade ou não, essas coisas, todos os assuntos de política. O Egito agora está passando pelo mesmo. Todo o povo lá está falando de políticos, reclamando dos políticos que tem que mudar, essas coisas. Outra coisa, a mesma coisa é aquela coisa do dólar e a economia. Aqui no Brasil também é um assunto importante. No Egito é a mesma coisa. No Egito também o dólar está ficando mais caro, e bem mais caro do que aqui, pois quando chegou, acho que já é menos do que R$4 um dólar. Agora, estou avisando que no Egito é quase 9. Nossa, é mesmo? 9. E estou falando disso para avisar de duas coisas. Que o assunto e o que está acontecendo no Egito é a mesma coisa que está aqui, só movimento de política, economia, etc. E para também avisar que as pessoas podem aproveitar essa subida do dólar para poder fazer uma viagem para o Egito, porque fica mais caro. Porque quando chegar lá no Egito, compra a moeda nacional do país, chama Libra. A Libra egípcia, eu lembro ainda, a Libra egípcia. Então, com cada $100, compram quase 900 libras egípcias. Uau, quase 1000 vezes o dinheiro. Pode aproveitar para gastar, fazer comprinhas no Kane Khalili. Comprar muita coisa, as coisas típicas do Egito. Bom. Papiro, essências, joias, até joias, ouro egípcio tem muita fama com os desenhos faraônicos bonitos, Ankh, aquela chave da vida, ou a flor de lótus, muitos desenhos que têm a ver com a civilização do Egito Antigo. E as essências, né? Os perfumes maravilhosos. Os perfumes. Aqueles óleos essenciais puros. Puros. Que são realmente muito especiais, muito fortes. Da flor típica, a flor de lótus,
das flores, uma flor da planta do papiro, das flores de jasmim, que o Egito é um exportador dessa flor agora, que muitas dessas flores vão lá às empresas grandes, das marcas famosas, para fazer aqueles perfumes que são caríssimos no mundo. Quando qualquer passageiro passa por qualquer dessas lojas bonitas, sobretudo nos aeroportos, durante a viagem, por exemplo, encontra os preços muito caros. Lá no Egito o preço é muito razoável e ainda tudo é natural, que são essências e não é perfume, coisa bem mais concentrada e natural. Então no Egito tem muita coisa. Essa coisa pode conseguir por pouco dinheiro por causa dessa subida do dólar em comparação com a moeda nacional do Egito. Agora, muitas pessoas ligam muito com essa coisa que acontece nas notícias, que passa muito na mídia. Os atentados. Os atentados, a violência, essas coisas todas. Eu não posso dizer que qualquer lugar no mundo é 100% seguro. Já aconteceu, por exemplo, em França, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, pode acontecer no Egito, só que o que acontece é que é uma coisa no meio de 1 milhão de coisas boas. E a mídia passa essa única coisa, deixando o resto de 1 milhão de coisas boas. Que coisas boas tem o Egito? Quando acontece, por exemplo, como um acidente de carro aqui, por exemplo, no Brasil. Pode acontecer um acidente no carro no Egito. Aí, se acontecer alguma coisa má para um turista por causa desse acidente de carro, aparece em toda a mídia, ocupando muito espaço, e nunca passa que, em comparação com essa pessoa que passou por este problema, tem 2, 3, 5 milhões de turistas que passaram para se divertir, para aproveitar de muita coisa bonita, do Mar Vermelho, com as maravilhas, praias do Mar Vermelho, com os cruzeiros no Nilo, com os templos bonitos onde passam para visitar, com as pirâmides, com o Cairo e a beleza do Museu do Cairo, Alexandria, a terra da Cleópatra e dos museus greco-romanos. Então, eu quero dizer que, infelizmente, a mídia liga muito com o negativo. E muitas pessoas não pensam que esse negativo é apenas, de brincadeira nós falamos no Egito, que não pode ser uma notícia, um cachorro mordendo um homem. Essa não é notícia. A notícia é quando um homem morde um cachorro. Coisa que quase não acontece na vida, mas quando acontece dá para ser um editorial de jornal, uma coisa a grande jornal, notícia. É isso. Uau. Mas ótimo, estou morrendo de saudades do Egito. Mestre Saint Germain, vamos lá, vamos marcar uma data logo. Olha, o Egito realmente é um local fascinante. Aqueles templos, eu sempre lembro, amo Luxor e Karnak, que são 2 templos que são interligados, e eles têm a ver com a energia, até me arrepia, do Mestre Serapis Bey, a ascensão da humanidade. E ali tem aquelas colunas, né, em Karnak, aquela sala das colunas, que elas são ainda pintadas, você vê as cores que elas foram pintadas com o pó do coral e do lápis lazuli, então ainda é azul e vermelho lá em cima, 5.000 anos depois, quer dizer, é uma loucura. E o número de colunas, né? Eu adoro 123. ver 123 colunas. 123 colunas. Mas quantas estão pintadas? Não são as 123, mas são... Todas estão pintadas. Todas, não me Só lembro. que as cores variam de uma coluna para outra, depende da quantidade do sol que a coluna recebe. As partes das colunas, os capitéis, onde fica melhor protegidas dos raios do sol, fica melhor pintado, melhor conservado ainda. Mas aquelas partes das paredes ou das colunas que recebem muito sol e pouca chuva, o Egito não tem muita chuva, mas pouca chuva que pode acontecer de vez em quando, muda um pouquinho essas cores, mas estão bem conservadas graças ao que você acabou de falar agora, que são naturais. De pó, de pedras semi-preciosas naturais. E uma energia fantástica. E a gente costuma visitar o templo de dia e à noite nós voltamos para o som e luz. Porque eu adoro o som e luz em todos os lugares do mundo. Porque é outra visão, né? Você vê o local sagrado com aquele céu estrelado, com o poder supremo de Deus, que não precisa explicar mais nada, né? Realmente. Bom, vamos fazer um pequeno tour ao Egito. Nós costumamos chegar no Cairo, a gente visita as pirâmides, as 3 pirâmides principais, depois a gente vai até Doshur.
E 3 pirâmides de Giza, a Esfinge, a Esfinge. que faz parte dessa visita também. Sim. A Esfinge... Luz e som à noite nas pirâmides. A Esfinge de Giza é a maior de todas as esfinges. Sim. A única estátua no Egito que está esculpida na montanha mesma. Inclusive tem vários historiadores e antropólogos que investigam dentro da Esfinge. Parece que tem uma biblioteca ou alguma coisa assim. Tem muitas escavações. Estão tentando descobrir para revelar os segredos dessa região. E você ouviu dizer que antigamente eram 2 esfinges ou é uma só? Ou sempre foi uma só? Na verdade, a última teoria diz que tinha 3 esfinges. 3 esfinges? Esfinge para cada pirâmide. Porque são 3 pirâmides. Sim, essas famosas. Para cada faraó. Então tinha como um corredor que liga essa esfinge com o dono da pirâmide. Então 3 esfinges, 3 corredores. Cada um protegendo o seu faraó. E frente a cada esfinge um templo. Um templo. Muito bom. Muito bom. Pois eu lembro que no show de Luz e Som, à noite, uma das frases que me marcou muito é que a Esfinge é a grande testemunha do tempo, porque ela é mais velha que as pirâmides, né? Ela é bem mais velha que as pirâmides, realmente. Opa, estamos mostrando lá, a Glaucia está mostrando a Esfinge com as pirâmides. Qual que é aquela pirâmide ali? Vamos ver. Quéops, Kefra e Miquerinos. É a maior? Não, essa aí ainda não é. Eu acho que a pirâmide que está atrás nessa fotografia é a pirâmide de Miquerinos. Acho que é a terceira. É a menor. A menor. Muito bom. Gente, que saudade. Gente, tô arrepiada. Olha, o plano espiritual não foi nada combinado, viu? O Rafat veio visitar, eu falei, não, vamos fazer uma entrevista. Como assim? Vai só visitar? Vamos conversar, né? Porque precisamos trazer essa energia realmente do Egito. O Dr. Hartek, que é um grande pesquisador e cientista também, ele se alia a vários pesquisadores do Egito, ele está sempre fazendo pesquisas dentro da Esfinge e nessa região. Eu me lembro que a gente, nos últimos grupos, nós tivemos ali em Saqqara, que é perto também, que é a pirâmide escalonada, mais antiga. Eles estão destruindo agora Saqqara. Deu um documentário aqui no Brasil, é verdade? Parece que eles iam desconstruir para construir novamente. Não é assim. Tem um projeto de restauro. Restauração. Estão fazendo restauro. Isso quer dizer que está cheio de andaime. Não, está estudado esse restauro. Não é uma coisa especial. É um projeto importante, que é um projeto feito pela Unesco, porque essa pirâmide faz parte do patrimônio histórico da humanidade. E então aí é Saqqara, olha. Essa é a pirâmide escalonada de Saqqara. Agora, a Organização dos Monumentos Egípcios, que faz parte do Ministério da Arqueologia, e a Unesco está fazendo esse projeto para restaurar essa pirâmide, porque é a pirâmide mais antiga de todas. É a pirâmide mais antiga de todas as pirâmides. E é onde também tem a energia de Hermes Trismegisto. 4.800 anos, pelo menos. 4.800 anos? Uau. Isso. Então, Hermes Trismegisto, para quem estuda a filosofia hermética, é baseada na energia da pirâmide escalonada em Saqqara. Me lembro também que nos últimos grupos que a gente teve lá, há quase 10 anos, estavam fazendo descobertas ali perto. Sim. Estavam descobrindo relíquias e... Já descobriram coisas interessantes. Inclusive, das coisas interessantes que encontraram a casa do dentista do faraó. A casa do dentista do faraó. Pera um pouco. Podemos dizer como é que sabemos isso? A clínica do dentista do faraó. É muito interessante, porque dizem que era uma profissão importante na sociedade e que esse dentista que eles descobriram o espaço dele foi o dentista do faraó Zoser, o faraó que fez a pirâmide escalonada. Mostra também que os egípcios sabiam muito sobre a medicina. Inclusive, tinham até cirurgias para dentes, para arranjar os dentes. E até acharam manuscritos, papiros, que falam sobre essas coisas todas, sobre os conhecimentos que tinham na medicina, etc. Incrível, maravilha. Então, dessas coisas precisamos olhar para a civilização faraônica de uma maneira diferente, pois não era apenas uma coisa para construir coisas gigantescas, mas também
eram conhecimentos importantes que serviam à humanidade na vida de dia a dia. Lógico, eu me lembro quando a gente visitou Abidos e Dendera, que numa das paredes lá, eu só me emociono aqui, me arrepio. A energia do Egito está perto, ainda bem, né, Rafat? Não é só você, mas eu acho que a irradiação realmente está chegando. Me lembro que você apontou ali na parede, naquelas inscrições, naquele hieroglifo, que tinham como se fosse submarino. Sim. E uma nave, um avião, uma nave... Um submarino... Há 5.000 anos atrás, fala aí. Um helicóptero... Um submarino, um helicóptero... E um tanque. E um tanque de guerra. Essa parte não precisava ter, certo? Guerra não, please no. Mas e aí, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, como é que foi para lá? Porque ninguém ia fazer aquele hieroglifo agora. É uma coisa enigmática. É uma coisa enigmática. Que no meio das gravuras do hieróglifo, sobretudo que os estudos provam que essas gravuras do tanque, do avião, do submarino, são da mesma época da construção do templo. É dizer, incrível, que tem 4.000 anos. Incrível. Como 4.000 anos tinham desenhos de um submarino, de um... Será que a humanidade passa pelo mesmo padrão de pensamento sempre? Desenvolve, daí cria guerra, destrói, começa tudo de novo? Tem que mudar isso, né? Porque não dá, é um absurdo, realmente. Dendera é um templo ligado a Hathor, que é a deusa da energia feminina. Que daqui a pouco você vai falar aqui. Muito bem, Gláucia, obrigada. Ela super rápida. Olha, não foi nada combinado, que a gente está conversando, ela achou ali. Que legal, é exatamente isso. O helicóptero, a nave e o submarino. Dá para ver aí direitinho? Um pouquinho que está atrás da nossa imagem. Tira a nossa imagem do ar. Deixa só, por favor, para as pessoas verem a nave espacial e o submarino está em cima, é isso? O tanque está em cima. O tanque. Então, pois tem um delayzinho, pronto, olha lá. Aí tem uma das paredes do templo de Abidos. Pois é. Muito, muito especial. E lá fora no templo de Abidos tem a flor da vida, né? Dentro de numa parede. No Zerion, onde tem uma coluna muito grande de granito, tem o desenho da flor da vida. Pois é. Flor da vida, na verdade... A flor da vida, vocês sabem, aquele círculo, né, que simboliza universal. Deus, vamos dizer, não é só do Egito, mas Sim, inclusive na grande mesquita de Abu Dhabi, ela é toda feita com a flor da vida dentro, que é maravilhoso. A energia da luz. Na Índia, na Abu Dhabi, no Egito, em vários países já encontraram desenhos monumentais com a flor da vida. Sim. Então, já que a gente estava falando do templo de Hathor, que é energia feminina, eu queria que você falasse a tua visão sobre as mulheres. Porque você é árabe, certo? Ele fala português fluentemente, mas ele é árabe, ele nasceu lá no Egito, ele guia os nossos grupos e outros grupos mais. E o mês de março é um mês dedicado às mulheres. Tivemos o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Como é que é a visão do árabe, a sua visão pessoal em relação à energia feminina hoje, 2016? Bom, na verdade, eu posso dizer que hoje, 2016, estamos numa fase posterior a muitas outras fases, na luta da mulher para chegar a provar a igualdade e a provar o papel complementar e importante junto com o homem na construção das culturas no mundo inteiro. Então, claro que tem um povo mais avançado nisso do que outro, mas eu posso dizer que em todos os países do mundo a mulher está se esforçando e fazendo muito trabalho para chegar a provar a importância dela na construção das culturas. Aqui no Brasil, desde quando cheguei até agora, já fiz várias palestras sobre o papel feminino na construção da civilização dos antigos egípcios. Opa, mas como assim? As mulheres entraram nessa energia? Olha, ali temos quem? Falando das deusas egípcias, falando das rainhas egípcias. Estamos ali com uma imagem de Hathor. Essa imagem é da deusa Hathor. Essa deusa é deusa da música, deusa do amor, deusa da maternidade, deusa da natureza. É uma deusa de muita importância na cultura dos egípcios da antiguidade e tem um templo maravilhoso ao norte de Luxor, mais ou menos 1 hora de carro chega desde Luxor, chega a este templo
60, 70 quilômetros, bem perto mesmo, um templo muito bonito, se chama o Templo de Dendara, que é o mesmo nome da cidade onde está este templo, e essa deusa nesse templo foi importante por causa dos conhecimentos universais, por causa da astronomia. Esse templo foi usado como centro de estudos de astronomia e astrologia. E por isso nesse templo tem muitos desenhos que têm a ver com as estrelas, que têm a ver com o sol, que têm a ver com o calendário egípcio, como os egípcios descobriram que os dias do ano são 365 dias, que na verdade para eles são 360 e 5 dias de festas. Que legal, 5 dias de festa é bom. Afinal, quando termina 360 dias, tinha 5 dias para complementar o ano, que eram dias festivos. Por isso, o total dos dias do calendário egípcio é 365 dias. E o mais interessante ainda é esse detalhe, que eles festejavam exatamente 5 dias e quarto do dia sexto. Então, 5 dias e algumas horas mais. E assim, cada 4 anos, não precisavam de aumentar um ano para não ter o então ano é um calendário muito perfeito. Que legal. Calendário faraônico. Precisamos entender que nesse templo os estudos chegaram a saber isso, que não era uma coisa fácil. Para chegar a saber que os dias do ano ou a volta do globo terrestre em redor do Sol demora 365, não era uma coisa fácil. E 360 porque as semanas egípcias eram 36. 36 semanas? Cada semana 10 dias. Nossa, que semana longa! Então, o mês estava dividido exatamente em 3 semanas. 10 são 30. Legal, pelo menos é uma conta mais fácil, né? São estudos que se faziam. Eu estou falando disso a propósito de falar do templo dos estudos da astronomia, sim, templo de Dendara. E o papel da mulher, então, na construção das civilizações antigas? Essa, por exemplo, não é uma deusa. Essa deusa é Isis. Essa deusa é Isis. A outra do templo da astronomia é Hathor. Não é coincidência que são mulheres. A deusa do amor é uma mulher. A deusa da justiça, Maat. Maat, a deusa da justiça e da verdade é Maat, M-A-A-T, a deusa da verdade e da justiça. A deusa do direito, da verdade, da justiça, se chama Maat, é uma mulher. A deusa do amor, a deusa da maternidade, sim, que é Hathor, é uma mulher também. Desde o começo da criação do mundo, a mulher para os egípcios da antiguidade sempre foi importante. A criação do mundo foi feita por um homem e mulher. Então, Isis e Osíris colaboraram para fazer a criação de todas as boas coisas que temos na vida, na natureza. Os rios, os mares, a lua, o sol, as estrelas, etc. Não, é Isis. Essa que você colocou agora é Isis. Maat é a outra deusa que, se você achar... não estava conseguindo ver bem, mas Maat sempre tem como uma pena em cima da cabeça. O desenho dela Maat está sempre com pena. Essa palavra pena, ou pluma, ou pena em egípcio antigo, no idioma deles, é Maat. Então a palavra Maat significa pena, é aquela coisa bem leve. E significa direito, significa justiça. Porque ela colocava na balança ela justiça? Sempre foi o desenho da justiça que colocava essa pena bem leve, muito ligeira, colocava num lado da balança para pesar o coração da pessoa. Isso vai pesar o coração com a pena? Pera, começa de novo. Após a morte, que a propósito os egípcios... ali, Maat. A deusa Maat, da justiça. Falando dessa deusa, quando pesava o coração, não é o peso material, não é por gramas. Claro, óbvio. É uma coisa muito, muito simbólica. Isso acontecia no que nós chamamos o julgamento final, que acontece após a morte, após a ressurreição. E
falando da morte, os egípcios não usavam a palavra morte. Ah, ainda bem, porque ela não existe. Qual era a palavra? A viagem, A viagem. a visita aos deuses, a ida para outro mundo. Que lindo! Até os túmulos não são túmulos. Para que colocavam joias dentro do túmulo? Pois é, vamos explicar isso. Porque quando você explicou no primeiro grupo, isso eu fiquei meio assim chocada. Mas você sabe que os faraós, as pessoas de posses, eles são enterrados com um barco e com os pertences, porque eles acreditam que aquilo vai levá-los para outra vida. Colocavam no túmulo os móveis, as camas, as cadeiras que usavam na vida, as joias, inclusive algumas comidas, colocavam no túmulo. Tutankhamon acharam tudo, as joias que usava, as camas, as cadeiras, até o leque que usava, que é feito de penas de avestruz, colocavam para ele dentro. Por quê? Porque eles acreditavam que após a vida daqui, tem outra vida aí. E até o túmulo mesmo tinha outro nome. Não se chamava túmulo. Como chamava? Se chamava a Casa da Eternidade. Que lindo, a Casa da Eternidade. Faz sentido. Porque, na verdade, quando você lembra ciclo. Quando entramos, muitas pessoas que não conhecem o Egito pensam que indo para o Egito, visitando um túmulo, é como se fosse uma fossa ou alguma coisa dentro Não, é maravilhoso. Mas não é assim. É um lugar grande, um espaço enorme, como se fosse uma casa mesmo, com quartos laterais. Então é uma casa com desenhos maravilhosos nas paredes, bem conservados até hoje em dia, apesar de passar muitos séculos. Mas isso é o Vale dos Reis e das Rainhas, né? O pessoal chique, a energia dos faraós. Não, mas ainda tem os túmulos de pessoas simples que são túmulos das pessoas simples. Também assim? Muitas vezes tem um interesse diferente. Olha. Você encontra nos túmulos de uma pessoa, não é rei, não é faraó, não é príncipe, mas é vamos dizer, um nobre. Uma pessoa. O que encontra dentro, nas paredes, coisa bem diferente dos faraós. Porque coisa que tem a ver com a vida profana, a vida a primeira vida para os egípcios. Então encontramos desenhos que mostram como era o comércio, como era o trabalho nas fábricas, como faziam os móveis, fabricavam os móveis de madeira, como faziam as joias do ouro e das pedras preciosas, como trabalhavam para fazer o vinho e a cerveja, como trabalhavam para fazer as essências. O vinho e a cerveja, mas lá não bebe, não é? Agora não bebem, porque agora a religião dos egípcios é muçulmana, que para os muçulmanos, a maioria dos muçulmanos, quando praticam a religião, não bebem. Não bebem. Mas preciso avisar que os egípcios são os primeiros a fazer cerveja. Que inventaram a cerveja, que fizeram a cerveja. Eu não bebo cerveja, eu nem sei que gosto tem, graças a Deus, mas... Não é questão é só para saber a origem da coisa, porque quando você vai a muitos países no mundo... Que falam que eles que começaram a cerveja. Importante é a cerveja. É verdade. Em muitos países. Mas também, né, Rafat, o Egito com 5.000 anos de história, tem muita coisa que começou lá, né? E depois é que foi copiado ou passou para outros locais. Muita coisa é de origem daí. Então, vamos falar um pouquinho sobre aquele templo maravilhoso de Abu Simbel, lá para baixo de Assuã. Um templo bonito, Abu Simbel. Mas eu, antes de deixar esse tema do julgamento final, por que o coração que colocavam na balança? Porque os egípcios acreditavam que o coração é o centro do pensamento e do sentimento. Então os egípcios pensavam com o coração, não pensavam com a cabeça. Então o coração é o centro do pensamento para os egípcios da antiguidade. Que legal, bem intuitivo. E hoje em dia nós sempre, no meio das conversas, falamos: consulte o seu coração, ou escute o seu coração. Verdade. Por isso que os faraós eram enterrados com o escaravelho no coração. Porque o escaravelho é o símbolo da eternidade, ou da ressurreição. O escaravelho é o símbolo da ressurreição e a esperança. A esperança. Porque tem um escaravelho, imagina vocês, a gente lá no Templo de Luxor, lembra disso? Não. O Templo de Luxor tem uma estátua de um escaravelho, sabe o escaravelho? Tipo um besouro, um bicho. Então lá no meio, aquelas colunas, aquelas coisas maravilhosas, aí você está andando, aí tem lá o bicho no meio da história. E aí o nosso grupo, todo mundo de mão dada, andando em volta, fazendo mantra Om. Aí
todo mundo olhava, o que é isso? A gente reverenciando. Lembra disso? Não. Quando a gente saiu, um outro grupo de outra nacionalidade entrou e fez igual. Aí morri de rir, né? Eu falei, ótimo, adorei. Pelo menos estamos aqui ancorando aquilo que é necessário, né? E o escaravelho eu sempre lembro que é essa energia de ressurreição, que não existe a morte. Existe, sim, a energia de um novo ciclo, uma nova jornada para uma outra frequência de luz. O escaravelho para os egípcios é um deus. Ah, é um deus? Se chama Hebru. Esse deus, eles observaram que o primeiro ser que começa a ter atividades normais quando terminava as cheias do Nilo foi o escaravelho. Aqui na imagem está esse escaravelho. É esse aí mesmo, esse é o escaravelho. Para entre os dois obeliscos no templo ideia. de Luxor. Ai, saudade, que lugar maravilhoso. E a gente andava em volta, fazendo o mantra Om 3 vezes, até me arrepiar. Para ter uma ideia, é uma coisa de quase 5 metros de altura, alguma coisa assim. Aí entrou um grupo de japoneses, enorme, e também fui fazer a mesma coisa. Nunca mais me esqueci. Tem coisas que a gente grava, né? Realmente na memória. Fica uma irradiação super, super forte. Porque Mestre Saint-Germain pede pra gente rezar em locais sagrados. Há 28 anos já, nós fazemos várias vivências em locais sagrados. Porque quando a gente pisa nesses locais, nós trocamos energia com essa sabedoria ancestral, com essa cultura. As pessoas que viajam com a gente são trabalhadas individualmente e também trabalham em prol da paz planetária, que é o nosso objetivo. E a gente sempre reza para ter os melhores profissionais que nos acompanhem em cada país. E o Rafat é excepcional, ele é ótimo, ele fala português fluentemente, como vocês podem ver, tem muita cultura. E, graças a Deus, a gente consegue ficar o tempo que precisa em cada templo para rezar, para meditar, para as explicações dele, para as comprinhas, porque sempre é necessário fazer as comprinhas, né? Então, em casa, ainda na entrada de casa, o meu amigo Joseph Roser, que foi embora ontem da Holanda, eu levei em casa, e na entrada de casa ainda é aqueles quadros que eu comprei lá em Luxor, né? Todas aquelas energias de Luxor mesmo. Tem o do papiro, tem aquele outro grande, as 3 pedras, que é uma cópia daquilo que tem no templo mesmo. Ele falou, nossa, você trouxe o Egito para sua casa? Eu falei, mais ou menos, porque a gente tinha falado, você tinha conhecido ele. E aí estamos aí na irradiação. Aí temos o templo de Abu Simbel, vamos falar. No dia 22 de fevereiro e 22 de setembro... Novembro e fevereiro. Fevereiro e outubro. Fevereiro e outubro, 22. Ilumina a estátua de Ramsés. Ilumina não é essa que está aparecendo. Não, é lá dentro. Esta é a imagem. Aqui está lá no ilumina fundo. A estátua do faraó que está no fundo do templo. Aquela porta que está no centro leva até o fundo do templo. Vamos lá, Glaucia, vamos achar a estátua que está no fundo do templo. A distância entre essa porta que aparece nessa imagem e a estátua que está no fundo é 65 metros. Imagina você, o sol bate 65 metros para dentro do templo e ilumina uma só estátua no dia do nascimento e da passagem, da coroação de Ramsés. O dia da coroação e o dia do nascimento. Do nascimento de quando Ramsés. Ele faz anos e quando é o aniversário da subida ao trono. Ao trono dele. Muito bom. E aquela última sala lá à direita, o que é mesmo a e aí, iniciação de uma biblioteca e preciso explicar que ao lado da estátua de Ramsés II tem uma estátua de um deus que se chama Ptah. Este deus, o sol passa na estátua do faraó e ele está justo ao lado do faraó, nunca recebe o sol, porque ele é o deus da escuridão. Gente, então tem que ficar na sombra, não pode receber o... Incrível, né? 67 metros para dentro da porta do templo, bate sol só em uma estátua. É incrível. Exatamente. Que matemática perfeita. Essas estátuas, na verdade são 4 estátuas. As 3 estátuas à direita, primeira, segunda, terceira, o faraó está no meio, a segunda estátua é o faraó Ramsés II, e os dois faraós, as 2 estátuas que estão ao lado dele são de 2 deuses. Estas 3 estátuas recebem o sol. A quarta, que é o deus da escuridão, nunca passa o sol, fica na sombra. Incrível. Olha, e é incrível, esse local é demais, porque as estátuas são enormes. Principalmente aquelas lá da entrada, né? Aquelas da entrada são grandes, como 7 andares de algum prédio de 7 andares. Um prédio de 7 andares é o tamanho de uma estátua.
Ah, que legal. Entrou sozinho ali na TV Pax a música dos faraós. Você viu que a gente tem aqui a ajuda do Cosmos. Os Então, nossos amigos egípcios auxiliando. Eu tô adorando. Vamos falar do Cruzeiro do Nilo, que aquilo é imperdível, maravilhoso. A gente dorme 4 noites, 5 dias num barco super luxuoso, um navio, realmente. No rio. O rio não balança porque é rio, é água doce. Eu tenho problema em mar, mas graças a Deus no Rio Nilo não. Lá é maravilhoso. Não, é água. E a gente passa em vários templos, né? Sobek, que eu tive uma visão linda lá da energia da luz. O templo de Sobek, uma cidade que se chama Komombo. Komombo, o templo do crocodilo. Templo do crocodilo. Tem uma energia de cura muito forte lá, muito forte. Em Assuã a gente visita a ilha de Isis. Em Assuã a gente vai de barco pequeno até uma ilha maravilhosa. Acredito que o ambiente natural dessa cidade, das ilhas do mar, é o mesmo da época faraônica. Nada mudou. A urbanização não chegou até aí. Então você. Bom, ainda bem, né? Pelo menos conserva. Você sente que está no meio. Então muitos os produtores de cinema, dos filmes, vão lá para gravar quando é um filme histórico. Legal. Como acabei de chegar agora, ouvi falar que tem um filme sobre também no cinema agora, acho que se chama eu não sei, eu estou fora de cinema. Um filme, não me lembro do nome. E uma novela também que acabou de terminar, que é aquela dos 10 Mandamentos. Então, quando os produtores de cinema ou de novelas querem fazer uma coisa bem original mesmo, com boa filmagem, vão a esses locais. Mas são lugares maravilhosos. Uma ilha se chama a Ilha de Philae. Uma palavra significa amor. Uma palavra grega significa amor. Onde tem um templo maravilhoso da deusa Isis, o templo do amor. E junto com o templo da deusa Isis tem um templo bem pequeno, mas é muito interessante, que é da deusa Hathor, que é o templo da música. O templo da música. Cada coluna nesse templo tem um instrumento musical diferente. Quase todos os instrumentos musicais que usavam naquela época, uns 3.000 anos atrás, estão desenhados pessoas tocando nesses instrumentos. Uma flauta, uma harpa, uma coisa que parece guitarra, os tambores, muitos instrumentos de música. Então isso é em Assuã. Assuã e Komombo. Depois a gente tem o templo de Luxor e Karnak, que nós já falamos. E nós fazemos também várias... Templo de Ouros. Celebração de Templo de Ouros, claro. Templo do Deus Falcão. O Deus Falcão, maravilhoso. E tem os mercados, que são imperdíveis. O Kane Khalili, o mercado de Luxor, onde eu compro mirra. O Kane Khalili no Cairo, que é bem legal, é bem típico, é o que a gente sempre vê. É uma loucura de gente, mas é uma delícia. Aquilo é cultura, né? E tem aquela mesquita lá perto do mercado do Kane Khalili. Como é? O Cairo tem 1000 mesquitas. Não, eu sei, mas é aquela que a gente visita antes de ir para... Como chama? Mohamed Ali, Mesquita do Alabastro. A Mesquita de Alabastro. Mesquita do Alabastro, de um rei, um sultão, assim é o título, como um rei. Se chama Mohamed Ali. A Mesquita do Alabastro. E o alabastro é uma pedra. É um tipo de mármore. Mas ele é transparente, né? Você coloca iluminação, você pode fazer abajur, você pode colocar luminária, você pode fazer uma série de coisas. É lindo, realmente. É maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Islã. Eu me lembro que em um dos grupos você estava dizendo que vocês também acreditam no arcanjo Gabriel, não é isso? Arcanjo Rafael. Todo muçulmano acredita nos anjos. E para o islamismo, o Alcorão é o livro sagrado, o livro mais importante. Que chegou para Maomé, que é o profeta do islamismo, via o arcanjo Gabriel. Então o arcanjo Gabriel levou as mensagens, os versículos do Alcorão, ele aparecia para Maomé cada dia ou cada noite para ensinar a ele vários versículos, até chegar a ter esse livro completo que é o Alcorão. Então muçulmanos acreditam que o Alcorão é um livro de Deus, não é escrito por humanos. E chegou de Deus para os humanos via o arcanjo Gabriel. Então, muçulmanos acreditam também nos arcanjos. E na Nossa Senhora também, na Virgem Maria. Também. E acreditamos
que ela foi a Virgem Mãe de Cristo. Acreditamos também em Cristo. Então, o muçulmano também acredita em Cristo. Só que os detalhes sempre que são diferentes, mas em geral, o muçulmano acredita em Cristo, acredita na Virgem Maria, acredita em toda a história contada na Bíblia. E acredita que a Bíblia é um livro sagrado também. Então muitos dos profetas que estão na Bíblia têm as mesmas histórias no Alcorão. Essa coisa do Gênesis, de como foi criado o mundo, de Adão, da Eva, do paraíso, dos outros profetas, como o dilúvio de Noé e José. Então, muitas das histórias sagradas que estão na Bíblia, os muçulmanos também acreditam. Coisa que muitos no mundo pensam que não. Mas, na verdade, porque os muçulmanos acreditam que o islamismo é uma continuação das religiões anteriores. E que o livro é para complementar os livros sagrados anteriores. Lindo, né? Bem especial. Exatamente. Então, e para vocês o dia sagrado é a sexta-feira. Todo mundo vai para a mesquita, ninguém Exatamente. Trabalha, depois encontra a família, os amigos, fica todo mundo nas a praças, mesma na coisa cidade. parecida ao que delícia. acontece aqui, as Domingo. famílias se reúnem, se encontram, vão lá aos parques, nas cidades, por exemplo, passeios de falucas ou barcos pequenos no Nilo, para passar o tempo, apanhar o ar natural. É mais ou menos como o domingo aqui nas sociedades ocidentais. Sexta-feira é o dia de descanso. Legal. E lá, qual é o local que para você é mais sagrado? Que você visita com os grupos de templos, etc. Está falando do Egito. Do Egito. Do Egito mesmo. Eu como profissional, estou falando da minha parte como profissional, eu acho que o mais interessante de todos os templos no Egito é Abydos. Templo de Abydos. A energia de iniciação. Muito forte. Vamos falar um pouquinho sobre o Mar Vermelho, né? Aonde Moisés recebeu a Tábua dos 10 Mandamentos, tem o Monastério Santa Catarina, nós já estivemos lá algumas vezes. E lá é um local realmente muito, muito forte, muito especial, né? E a gente costuma ficar num hotel lá no Mar Vermelho que fica de frente com a barreira de corais, a terceira barreira maior do mundo. Então, você vai na praia, tem um pier, você desce pela escadinha, para quem não nada, e vê todos aqueles peixes coloridos, fosforescentes, todos aqueles corais, é maravilhoso. Fala um pouco sobre a energia do Monastério Santa Catarina, sobre Moisés, a Tábua dos 10 Mandamentos. Uma parte importante sempre das viagens, depois de fazer cruzeiro pelo Nilo, ver as pirâmides, Cairo, Alexandria e tal, é viajar para ir ao Mar Vermelho. O Mar Vermelho tem várias cidades. A cidade mais importante se chama Sharm el-Sheikh, onde normalmente ficamos. Cidade mais importante. Só para entender o que é Sharm el-Sheikh, os profissionais de mergulho no mundo sabem muito bem o valor dessa cidade e o valor da água e as riquezas do Mar Vermelho nessa parte de Sharm el-Sheikh, de maneira que eles chamam Meca dos mergulhadores, como o centro de peregrinação de todo mergulhador no mundo. Então é muito importante, muito bonito. Chega um momento de vocês olhando os peixes e os corais, sente como se não fosse verdadeiro, como se fosse uma coisa verdade, como se fosse pintado. É, Dá para você ver até os peixes de cima da água. Quem não quer entrar? É natural mesmo. Demais. É um dos mares mais transparentes no universo. Muito transparente. Vocês conseguem ver até 30, 40, 50, 70 metros sem nada, se apenas o sol, daí a iluminação natural permite ver isso. E para ver os corais e ver os peixes coloridos, esses locais bonitos, todo mundo pode ver, não precisa ser mergulhador, não precisa saber mergulhar. Então tem os mergulhadores profissionais que podem mergulhar, tem pessoas que fazem o que nós chamamos de snorkeling, colocando um aparelho e uma máscara assim para respirar, e até pode não entrar na água, pode entrar com a roupa normal num barco, e o barco tem o fundo de vidro, que permite ver, nesse fundo do barco, permite ver o mar por dentro com muita claridade e sem problema. Então qualquer pessoa, sabendo nadar ou não, sabendo mergulhar ou não, pode ver os corais e pode ver as riquezas do Mar Vermelho.
Em um dia, 2 dias, assim, ficamos na praia, ficamos para ver essas coisas das riquezas aquáticas. E outro dia saímos de manhã, depois do café da manhã do hotel, mais ou menos 2 horas e meia ou 3 horas, chegamos a um mosteiro, se chama Mosteiro de Santa Catarina. O nome da cidade pequena, Santa Catarina, mesmo nome do estado daqui. Nessa cidade tem esse mosteiro de Santa Catarina, maravilhoso, que tem lá muita história contada sobre o profeta Moisés. E esse mosteiro está junto com o Monte Sinai, aquele onde o profeta Moisés fez a subida a esse monte e recebeu os 10 mandamentos nessa montanha. Então é um lugar muito importante de turismo diferente, turismo religioso, onde as pessoas ficam em contato com Deus mesmo, vivendo tudo o que está contado na Bíblia. E até tem muitas pessoas que gostam de fazer a mesma viagem que Moisés fez para chegar até ter um diálogo com Deus e falar com Deus e receber esses mandamentos. Então tem muitos turistas que fazem essa mesma viagem fazendo a subida à montanha. A pé. A pé. Quando chega de carro, a cidade desce do carro e começa uma subida. Subida é mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas, até lá. Não é uma coisa muito vertical, é uma coisa dá para fazer. Eu já recebi muitos grupos, até pessoas idosas conseguiram fazer isso. Conseguiram fazer essa subida. Não é muito cansativo. Bom, claro que cansativa, mas também normalmente o ambiente, o entusiasmo, a felicidade das pessoas, a vontade grande de viver o mesmo que antigamente os povos antigos viveram, leva as pessoas a fazer esse passeio. E normalmente fazem esse passeio, muitas vezes fazem esse passeio à noite. Por volta de meia-noite, depois de meia-noite, começa a subida. Por quê? Porque a temperatura fica muito boa, sobretudo no verão do Egito. Porque é o tempo interessante onde vocês podem contemplar durante a subida o céu bem claro, as estrelas muito bonitas, uma quantidade de estrelas impossível ver nas cidades que temos hoje em dia. Então, como turista, fica no meio do nada, não tem iluminação artificial, consegue ver as estrelas, milhões e milhões de estrelas, consegue nessa subida chegar lá pouco antes da subida, começa o nascer do sol, ou mesmo às vezes desde em cima, começa o nascer do sol, que é uma paisagem fantástica. Assistir o nascer do sol por em cima do Monte Sinai é uma coisa que não pode esquecer na vida toda. Uma experiência única, que você leva para o resto da vida, com certeza. Rafat, estamos indo todos para o Egito. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Deixa um e-mail, se você quiser. O meu e-mail é Rafat, R-A-F-A-T, _ Khalifa, Khalifa, @hotmail.com. De novo, Rafat, _ Khalife, @hotmail.com. Obrigada, adorei, viu? Aqui a gente acabou conversando, fizemos um tour pelo Egito. Eu espero que você tenha aproveitado, tenha viajado com a gente e que você possa ir fisicamente também com a gente. E espera aí que nesse ano a gente vai ter uma viagem para o Egito, com certeza, aqui com o grupo da Pax, tá bom? Queria que você deixasse a sua mensagem para os nossos amigos que estão assistindo hoje e para quem vai assistir depois, porque a gente grava e depois a gente disponibiliza no Facebook e na TV Pax. A minha mensagem é que nós todos temos que trabalhar junto para chegar a um mundo mais pacífico, com mais prosperidade, e um dos meios que consegue fazer isso é conhecer um povo ao outro. Os povos têm que se conhecer. E acredito que o meu trabalho, a minha parte profissional, facilita bastante isso, pois o turismo é um dos meios importantes para os povos se conhecerem. Espero para todos aqui no Brasil, o mesmo que espero para o meu povo lá ao lado do Rio Nilo. Espero toda a paz, muita saúde, muita felicidade e muito amor para todo mundo.
Amém. Obrigada, Obrigado. Fati. Obrigada. Obrigado. E a gente vai estar no Egito, em logo, se Deus quiser. Deus Olha, obrigada quiser. a você que acompanhou com a gente no nosso programa de hoje. E lembre-se que o mundo melhor, mais consciente, mais saudável, mais próspero, com muito mais viagens ao Egito e muito mais feliz, começa com nossas escolhas a cada dia. Começa comigo, começa com você. Até o próximo programa.